Olá, gente, boa tarde. Quero cumprimentar a todos do IGD, cumprimentar também o professor Sandro de Abreu. Meu nome é Nicole Gabriela. Eu estou cursando bacharelado em Direito, atualmente estou inscrita no 10º período, mas fui aprovada no último exame da ordem, na segunda fase, em Direito Constitucional. Eu irei falar um pouco sobre o controle de constitucionalidade repressivo concentrado, que são as ações do controle em si, ADI, ADO, ADC e ADPF. Primeiramente, eu vou falar sobre o nosso bloco de constitucionalidade. O que compreende o bloco de constitucionalidade? Os 250 artigos da nossa Constituição, que são consideradas as normas constitucionais originárias, todas as nossas emendas à Constituição, que são consideradas as normas constitucionais derivadas, conforme o artigo 5º, parágrafo 3º, os tratados e convenções internacionais que versarem sobre direitos humanos, desde que aprovados em cada casa do Congresso Nacional por 2 turnos e votados e aprovados por 3/5 dos seus respectivos membros. Por que esses tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos estão dentro do nosso bloco de constitucionalidade? Porque eles seguem o mesmo processo legislativo de uma emenda à Constituição. Portanto, são equivalentes a uma emenda à Constituição. E também o ato das disposições constitucionais transitórias. O nosso bloco de constitucionalidade carece de proteção. Nossa Constituição é uma Constituição rígida, portanto, toda lei, tudo aquilo que advém desse bloco de constitucionalidade deve seguir tudo aqui que está descrito, certo? Eu vou falar sobre alguns vícios, o vício formal e o vício material. Dentro do vício formal, a gente tem o vício formal subjetivo, orgânico e objetivo. O vício formal subjetivo é aquele decorrente do sujeito, ou seja, tem uma inconstitucionalidade na iniciativa do projeto. O vício formal orgânico, ou seja, é o vício de competência, é competência da União legislar sobre direito civil. Vem o Estado e determina uma norma, aplica uma lei, que versa sobre direito civil. Então, a gente está diante de uma inconstitucionalidade formal orgânica. Nós temos também a inconstitucionalidade formal objetiva, ou seja, que tem um vício nas demais etapas do processo legislativo. O vício de inconstitucionalidade material é aquela lei, é aquele ato normativo que contraria o conteúdo da Constituição em si. Portanto, iremos utilizar das ações do controle concentrado para poder estar resguardando a nossa Constituição Federal, ou seja, aquelas normas que vem, esse bloco de constitucionalidade que vem e contraria o texto constitucional, seja os nossos princípios explícitos ou implícitos, nós vamos utilizar dessas ações para poder estar resguardando a supremacia da Constituição Federal. O controle concentrado ele é feito pelo meio do STF. Quem são os legitimados ativos para poder estar propondo essas ações? Está lá no artigo 103 da nossa Constituição Federal. São 3 mesas, 3 pessoas e 3 entidades. As 3 pessoas, o presidente da República, procurador-geral da República, governo de estado ou governador distrital. O governador do estado ou distrital ele deve demonstrar sua pertinência temática, porque ele é um legitimado ativo especial. 3 mesas, Câmara dos Deputados, Senado Federal, Mesa da Assembleia Legislativa, Assembleia Legislativa ou Câmara Legislativa Distrital. A Assembleia Legislativa ou a Câmara Legislativa Distrital também deve demonstrar sua pertinência temática, porque ele é um legitimado ativo especial. 3 entidades, Conselho Federal da OAB, partido político com representação no Congresso Nacional e confederação sindical ou entidade de classe de âmbito nacional. Confederação sindical ou entidade de classe de âmbito nacional, ela deve demonstrar sua pertinência temática, porque também é um legitimado ativo especial. Não demonstrada a sua pertinência temática, ele não tem legitimidade ativa para poder propor essa ação. Não devemos confundir também partido político com representação no Congresso Nacional. O partido político ele é um legitimado universal. Ele não precisa demonstrar sua pertinência temática, mas ele precisa demonstrar sua representação no Congresso Nacional, seja na Câmara ou no Senado Federal. Não precisa ter representação nas 2 casas. Pois bem,
compete ao STF processar e julgar originariamente as ações diretas de inconstitucionalidade. Para que serve a ADI? A ADI serve para qualquer lei ou ato normativo federal que contrarie a nossa Constituição Federal, certo? A ADO, ação direta de inconstitucionalidade por omissão, é quando tem uma omissão do poder legislativo, é uma mora legislativa. E, inclusive, ressaltamos que, até 2007, o STF adotava a teoria não concretista. Era instaurado todo o processo da ADO, e, ao fim, nós tínhamos uma decisão que apenas declarava a mora legislativa. A partir de 2007, o STF adotou a teoria concretista, ou seja, além dele determinar a mora legislativa, ele também determina uma medida que visa sanar essa mora legislativa, uma medida que supre a lacuna normativa constitucional, certo? Agora eu irei falar sobre a ADC, Ação Declaratória de Constitucionalidade. A ação declaratória de constitucionalidade é preciso existir uma controvérsia judicial relevante. Não necessariamente precisa a norma legislativa ter entrado no nosso ordenamento jurídico. A lei foi publicada, mas um dia após, 2 dias após, não tem como a gente já entrar com uma ADC. É necessário que haja uma controvérsia judicial. Irei ressaltar aqui um ponto também que é bastante importante, que é, olha, no artigo 27 da Lei 9.868 de 1999, que fala, ao declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, seja a ADI ou ADO, ou seja, a ação direta de inconstitucionalidade por omissão, qualquer uma das duas. Tendo em vista as razões de segurança jurídica ou de excepcional interesse social, poderá o STF, por maioria de 2/3 de seus membros, restringir os efeitos daquela declaração ou decidir que ela só tem eficácia a partir de seu trânsito em julgado ou de outro momento que venha a ser fixado. Portanto, os efeitos das ações do controle concetado são erga omnes, ex tunc e efeito vinculante. Por segurança jurídica e excepcional interesse social, o STF pode declarar que o efeito seja ex nunc, ou seja, que ele pode valer a partir de agora, ou pode também determinar o efeito inter partes, restringir determinadas partes, certo? Agora sobre a ADPF. A arguição de descumprimento de preceito fundamental, ela é uma ação residual. Ela é uma ação que visa observar a constitucionalidade de normas pré-constitucionais, ou seja, normas aquelas que foram publicadas antes de 1988, em face da Constituição de 1988, certo? Também, lei ou ato normativo municipal que contrariar a Constituição Federal, ou também lei ou ato normativo distrital, quando ele exerce a sua competência municipal que contrariar a nossa Constituição Federal. Portanto, as normas pré-constitucionais, ou seja, aquelas que vieram antes de 1988, se compatíveis materialmente com a nossa Constituição, elas serão recepcionadas. Se elas não são compatíveis materialmente com a Constituição, elas não serão recepcionadas. E a ação pelo meio do qual a gente sabe se ela será recepcionada ou não é a DPF. Portanto, um breve resumo. A ADI, a ação que é para avisar lei ou ato normativo federal que contrariar a Constituição Federal. A ADO, a ação direta de inconstitucionalidade por omissão, é quando há uma mora legislativa e o STF dá um meio para poder sanar essa mora legislativa. A DC, a ação declaratória de constitucionalidade, ela precisa haver uma controvérsia judicial relevante. E a nossa ADPF, que é para ver normas pré-constitucionais em face da nossa Constituição, normas municipais que contrariaram a nossa Constituição e também o que é o preceito fundamental. A nossa lei em si não diz quais são os preceitos fundamentais, mas foi dito já em sede de julgamento. São os princípios fundamentais do artigo 1º ao 4º da Constituição Federal, direitos e garantias fundamentais, que é o artigo 5º ao artigo 17 da Constituição Federal,
Princípios constitucionais sensíveis, que são aqueles descritos no artigo 34, inciso 7º da Constituição Federal. Os princípios da administração pública são todos que estão descritos no artigo 37, caput da Constituição Federal, e as nossas cláusulas pétreas também, que estão todas descritas no artigo 60, parágrafo 4º da Constituição Federal. Muito obrigada, gente. O que é o preceito fundamental? A nossa lei em si não diz quais são os preceitos fundamentais, mas foi dito já em sede de julgamento. São os princípios fundamentais do artigo 1º ao 4º da Constituição Federal, direitos e garantias fundamentais, que é o artigo 5º ao artigo 17 da Constituição Federal, princípios constitucionais sensíveis, que são aqueles descritos no artigo 34, inciso 7º da Constituição Federal. Os princípios da administração pública são todos que estão descritos no artigo 37, caput da Constituição Federal, e as nossas cláusulas pétreas também, que estão todas descritas no artigo 60, parágrafo 4º da Constituição Federal. Muito obrigada, gente.